Professora Augusta, boa tarde. Muito bem, a reunião já está sendo gravada. Novamente, boa tarde a todos. É um imenso prazer receber cada um de vocês aqui. Hoje, na nossa reunião 10, né? Quase aí findando a nossa jornada, né? Aí numa véspera de feriado, né? Amanhã nós temos aí um feriadinho, para que a gente possa aí dar uma parada. Professora Cirlei, boa tarde. Então, a gente vai aí iniciar a nossa reunião de hoje. Professora Cibele, tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, vamos dar, né, início aí à nossa reunião. Hoje nós vamos falar sobre a organização da trilha de História Econômica do Paraná, né, referente ao terceiro trimestre, né? A nossa reunião de número 10 da semana do dia 14 do 11 ao dia 17 do 11, né? Lembrando que as duas turmas que eu tenho na quarta-feira, que é amanhã, não vai ter por conta do feriado, então essa gravação eu vou disponibilizar para o pessoal da turma, para as duas turmas que eu tenho na quarta-feira, tá bom? Então, pessoal, dando sequência, aquele recadinho, né, de toda semana, eu olho o outro me olha, né, em relação à característica de permanecer, a importância de permanecer com as câmeras abertas, né, essa participação aí mostra empatia, mostra convivência, né, e respeito pelos participantes, né, e também aquela questão legal da frequência ser confirmada por meio da participação com as câmeras abertas. Então, o nosso programa, né, da nossa jornada, hoje já é, né, a organização da terceira sessão temática, né, do terceiro trimestre. Já nas próximas reuniões, nós já vamos falar sobre estratégias e instrumentos de avaliação e também a questão das rúbricas e autoavaliação em pares. E lá na última reunião, a reunião 13, nós teremos o compartilhamento das nossas produções pedagógicas, certo? Então, vamos lá. Professor Cleverson, boa tarde. Boa tarde a todos. Então, a nossa agenda de hoje, ela está organizada da seguinte forma: nós teremos o acolhimento, depois nós temos o para início de conversa, fundamentando a nossa prática. Hoje, pessoal, nós teremos 2 em ação, tá? O em ação 1 e o em ação 2. Porém, ele está dividido em 15 minutos cada. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar para que vocês possam fazer esses 2 em ação juntos, tá? Os 2 juntos, porque o em ação 2, ele é mais curtinho. Então, para que vocês possam trabalhar de uma forma mais assertiva, eu vou deixar que vocês permaneçam fazendo os 2 em ação no mesmo tempo, tá bom? Depois nós teremos a socialização e o nosso concluir lá para encerrar a nossa reunião de hoje. Então, nosso acolhimento ele diz assim: nossa trilha está organizada em eixos estruturantes. No terceiro trimestre, trabalharemos os eixos de mediação, intervenção sociocultural e empreendedorismo. Vamos retomar os seus conhecimentos sobre estes eixos? Para isso, utilizaremos um Jamboard, no qual você terá a oportunidade de escrever o que você sabe sobre estes eixos. Em seguida, vamos comparar se as afirmações trazidas dialogam com o enunciado disponível no Prezi. Então, pessoal, eu vou compartilhar agora um Jamboard com vocês para que vocês possam compartilhar aqui o que vocês sabem sobre o eixo mediação e intervenção sociocultural. Eu vou fazer uma cópia aqui, que eu esqueci de fazer uma cópia dele, para que
vocês possam editar. Só um segundinho aqui. Isso. Então, já vou compartilhar aqui a cópia e vou liberar para que vocês possam editar ele. Ed, leitor, editor. Opa, esqueci de copiar o link e concluir. Então, vou mandar aqui no nosso chat o link para que vocês possam estar entrando nesse Jamboard e responder aquela perguntinha em notas autoadesivas, tá, pessoal? Essas notinhas aqui, ó, abaixo da setinha, tá? Então, o que sei sobre o eixo mediação e intervenção sociocultural, né? Então, eu quero que vocês façam aí, respondam bem rapidinho aí o que vocês sabem sobre o eixo mediação e intervenção sociocultural. Depois nós temos ali, ó, o que eu sei sobre o eixo empreendedorismo. São dois frames, tá, pessoal? Um que vocês vão falar sobre a mediação e intervenção sociocultural e o outro sobre o empreendedorismo. Qualquer coisa, dá uma visitada lá nos materiais das nossas outras reuniões, dá uma buscadinha lá e vocês, né, dá um copia e cola, né, dá, como se diz, dá um Google aí para vocês poderem responder essas duas perguntinhas, certo? Enquanto isso, eu vou conferir aqui as nossas presenças. Professora Ilga, boa tarde, professora. Boa tarde, professor. Professora Daiane, boa tarde. No segundo frame, pessoal, está a perguntinha 2, tá? Aqui em cima nas setinhas, vocês conseguem movimentar os dois frames, tá? Independente aí do pessoal que está observando, tá? Cada um pode movimentar ele à vontade. Só não apaga. Professor, acho que eu entrei, você já tinha colocado o link, daí não aparece. Tá, eu vou colocar novamente, então. Obrigada. Desculpa.
Só mais 2 minutinhos para a gente poder dar sequência, tá? Muito bem, já teve algumas contribuições aqui. Eu acho que já dá para a gente fazer uma leitura e a gente fazer uma discussãozinha aqui, né? Então, deixa eu aumentar aqui para que eu possa enxergar e vocês também, certo? Então, vamos lá, pessoal. Opa, deixa eu ver aqui o A2. Professor, não consegui colocar aí, porque eu estou no celular, não sei mexer muito bem para colocar a nota adesiva. Ah, mas tá. eu vou entrar no computador, que agora deu certo aqui, e vou sair da conexão do celular. Tranquilo, professora Sirlene, não tem problema não, tá? Fica à vontade. Então, vamos lá, gente. Então, para a gente poder compreender o que vocês colocaram aí sobre o que vocês sabem sobre o eixo mediação e intervenção sociocultural. Eu vou fazendo a leitura aqui, porque acho que para vocês fica pequenininho e fica difícil. Então, olha lá. O estudante deve participar das soluções para os problemas socioculturais a níveis locais, regionais, nacionais, globais, para as ações voltadas para o bem comum. Deve levar o aluno a adquirir competências e habilidades para que se tornem agentes de mudança. Intervenção sociocultural, levar produções relacionadas às questões próximas da comunidade, investigar e propiciar soluções e solucioná-las. Muito bem. Saber conviver, colaborar com o grupo, mediar conflitos. Perfeito. Situação de aprendizagem que os permitam alunos empreender projetos, intervir na realidade, criar e produzir conhecimentos. Visa ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais áreas de conhecimento, a formação técnica e profissional. Muito bem. Gente, olha quantas características diferentes uma das outras, né? Mas todas dentro dessa perspectiva do eixo mediação e intervenção sociocultural.
Então, muito bem colocado por vocês aí. A2. Então, olha lá. Intervir na criatividade. Possibilitar o estudante refletir sobre seu desenvolvimento pessoal com vista em objetivos futuros, sobre empreendedorismo. Perfeito. Desenvolver sua criatividade, desenvolver ideias inovadoras. Alunos que desenvolvam conhecimentos e habilidades para se adaptar a diferentes contextos. Assim, serão capazes de gerar oportunidades, não apenas para si. Olha, que legal, gente. Parabéns aí. Tá bom, professora Daiane. Beleza. Eu vou ter... É bom que a professora colocou ali, e a gente já deixa registrado aqui se vir alguma coisa, né? Então, deixa eu já até escrever aqui. Conexão. Então, vamos lá. Então, dando sequência aqui à nossa reunião. Eu vou compartilhar agora o Prezi, que tem essa definição sobre os eixos estruturantes aí. A gente já até viu ele em alguma reunião anterior, né? Mas eu vou voltar aqui com ele para a gente falar sobre essas características dos eixos estruturantes, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Por que ele não está abrindo? Eu abri ele agora há pouco. Ele deu um probleminha aqui, não está querendo abrir mais. Mas, tudo bem. Ele ia falar sobre as características, né, dos eixos estruturantes, né, principalmente esse que a gente ia trabalhar, né, hoje, referente ao terceiro trimestre. Para isso, então, dando sequência aqui, vou voltar a compartilhar a tela, vou para o nosso início de conversa, né? Nós temos um vídeo aqui do Rubem Alves, né? Rubem Alves é um grande aí nome da nossa educação, e ele vai falar aqui sobre a característica dos objetivos da educação. Então, veja bem, ponderando na questão dos objetivos de aprendizagem, que exploramos no acolhimento, eles envolvem aspectos conceituais. Tranquilo, professora Augusta. Eles envolvem aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais, a serem desenvolvidos pelos estudantes. Mas quais seriam os objetivos da educação? Vamos ver o vídeo do educador Rubem Alves e refletir sobre isso e, em seguida, responder a uma questão. Então, vamos lá. Deixa eu soltar o vídeo. É bem rapidinho, tá? O objetivo da educação não é ensinar coisas, que as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Muito bem. Então lá, pessoal, nós temos aí agora uma perguntinha, né, a partir dessa colocação bem curta, mas a gente conhece, né, bem aí o Rubem Alves, toda a sua fala, e aí ali fala assim, ó, o cursista que veste uma blusa verde, eu não estou conseguindo enxergar aqui se tem alguém de blusa verde aí. Não, né? Mas aí eu deixo em aberto. Quem gostaria de responder ali, ó? Quais seriam os objetivos da educação partindo dessa fala do Rubem Alves? Quem gostaria aí de fazer um comentário? Professor Sidney, fica à vontade.
Olha, de forma bem básica, assim, sem querer estender muito, eu acho que não é bem objetivo, é quase um desafio nosso nessa fala dele aí, porque hoje o estudante ele está muito envolvido com o celular e ele perdeu esse foco, ele está perdendo o conhecimento, né? Eu vejo dessa forma, não sei se os outros colegas aí também conseguem perceber isso. Eles não têm mais capacidade crítica para pensar, eles não criticam aquilo que eles recebem do celular. Está faltando isso, né? Então é um desafio para a escola hoje ela conseguir competir com os conteúdos que as redes sociais estão trazendo e fazer com que eles tenham um questionamento sobre isso de forma mais crítica, né? Porque eles recebem de forma passiva, muitas vezes eles não questionam aquilo que está sendo passado para eles, as informações são corretas ou não. Nós temos um grande problema com isso hoje. Dentro dessa perspectiva, né, o professor Sidney falou, a gente tem aquela característica, quando os alunos eles trazem uma fala que eles pegam principalmente de redes sociais, eles acham que aquilo é o real, é o verdadeiro, e não questionam, né? Uma das colocações que eu sempre gosto de dizer para os meus alunos é o questionar aquilo que é colocado para você, seja de uma rede, seja da rede social, seja de um livro, seja de qualquer lugar. É questionar qual a intenção, né? E isso a gente está tendo essa dificuldade por parte dos nossos estudantes, como o professor Sidney, principalmente, né, com o uso inadequado aí das tecnologias, principalmente o celular. A professora Cirlei ergueu a mão também, gostaria de falar? Só para complementar o que o professor falou, a gente discute sobre o que era que nós estamos, né? Os períodos históricos. Será que nós estaríamos agora na idade do conhecimento? Já cansei de falar para os alunos que a gente não está na idade do conhecimento, a gente pode estar na idade da informação. E a gente tem informação de tudo quanto é lado, verídicos ou não, a gente tem informação, mas o conhecimento está longe de ser alcançado. E eu vejo até uma certa forma que uma regressão do que a gente estudava e a gente buscava, e hoje ele se apegando em qualquer TikTok que passa uma mensagem, para ele já virou verdade, né? Então, o acesso à informação, infelizmente, não está associado ao conhecimento, na minha opinião. É bem isso mesmo, né? Hoje, as informações estão muito rápidas, né? A informação, ela chega agora, daqui 2 horas ela já é uma reunião velha, né? Ultrapassada, porque chegou uma outra. E até que ponto essas informações são reais, são verdadeiras? Né? Então, um dos questionamentos que eu sempre gosto de colocar, como eu tinha falado agora há pouco, né? É o questionar as informações que são colocadas para a gente, né? Como a professora Cirlei disse, não é qualquer TikTok, não é qualquer mídia social, não é... Por quais as intencionalidades por trás das mídias que nós temos hoje, televisiva, escrita, né? Qual é as suas intencionalidades? Então, é algo que a gente tem, né, que sempre está alertando o nosso estudante. Olha aí agora, em meio a 2 guerras, informações a todo tempo chegando, notícias, pessoas que estão lá dentro do campo de guerra ali, vivenciando aquilo e trazendo informações, e as pessoas divulgando outras coisas que não são verdadeiras, não são reais, e são assim, é aquilo que a gente tem que sempre dizer. O objetivo da educação é sim, né, fazer com que o nosso estudante aprenda, desenvolva suas habilidades, as suas competências, mas, para isso, da melhor forma possível e de algo que é o quê? Real, verdadeiro, né? Que tenha fundamentos, né? Então, são características aí que a gente pode fazer com que esse meu aluno se desperte para o conhecimento, como o próprio Rubem Alves colocou, porém, né, de uma forma muito bem orientada. Professor Gregson, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Eu tô fazendo aula de celular hoje, aí tá um pouco ruinzinho, eu tô sem meu notebook, já faz 2 semanas já. Mas enfim, eu
acho que a nossa função, principalmente como professores de história, o ensinar a pensar já faz parte do nosso dia a dia. Afinal de contas, por exemplo, a gente vai trabalhar qualquer assunto relacionado ao passado, a gente mexe com fontes históricas. E uma coisa que a gente sempre faz, né, acredito que os professores também fazem, é ensinar o aluno a se orientar através das fontes, mesmo que seja através do TikTok. Eu vou dar um exemplo. Na semana passada, na escola que eu trabalho, teve um dia para o pessoal se vestir fantasia, né? Foi na última sexta-feira, e aí um aluno veio conversar com o diretor da escola, e eu estava próximo. Ele disse que queria se fantasiar de um personagem lá, mas ele tinha ouvido falar muitas coisas ruins sobre ele, né? Sobre o Martin Luther King, menino do 6º ano. Já comecei a ficar surpreso por causa disso, né? Ah, quem foi, né? E aí a gente orientou ele, falou, onde é que você viu? Ah, tá. Vamos fazer o seguinte, você vai pegar umas informações e você vai pesquisar. Ó, você vai pesquisar, por exemplo, 2 informações ou 3 informações diferentes sobre essa pessoa para ver se é certo. Ele foi, pesquisou, na sexta-noite, ele mandou, professor, eu achei isso. Funciona, né? Tudo bem que era 6º aninho, mas o ensinar a pensar ou ao pesquisar, tudo bem que tem a questão do querer do aluno também, mas isso já está incutido no nosso trabalho como professor. É uma forma, né, de você estar orientando também, mediando o aluno, né? Claro, a gente tem muitas informações. Na hora que o professor Gregson falou ali, né, do papel do historiador, né, de nós professores de história, hoje eu estava lendo uns materiais para a minha dissertação do mestrado, e vem bem de encontro com isso, e até eu grifei aqui, aí eu lembrei e peguei. Ela fala que a história, ela tem um instrumento importante para exercer nesse mundo onde a alteridade, a multiplicidade, a diversidade social e cultural exigem um preparo subjetivo para a convivência com o diferente. Sem o que temos e teremos crescentes manifestações como intolerância, xenofobia, até mesmo a revivência de discursos eugenistas, segregacionistas, além de práticas de agressão, violência e extermínio. Saber aceitar e conviver com a diferença e aceitar a opinião e direcionar para as verdades, né? Esse texto é um texto do Durval Muniz, Fazer defeitos na memória. Então, algo assim que a gente vai vendo o nosso papel, né, de saber orientar, saber lidar com essas várias perspectivas, né, e levar o conhecimento para o estudante da melhor forma, né, utilizando de vários recursos, de várias estratégias, de várias metodologias. Né? Então, é bem isso que o professor Gregson e os demais colocou. A professora Daiane levantou a mão também, fica à vontade. Oi, boa tarde. Então, a gente falando aí sobre essas informações, e daí me veio as últimas provas Paraná e até mesmo o Enem agora, que essa semana foi de matemática, né, na retrasada, passada. Na história mesmo, né? Meus alunos, inclusive, me questionaram isso, achei isso até interessante, visto que a gente está falando até sobre essa questão deles não se atentarem muito às pesquisas, às informações, ficarem no TikTok, né? Mas não sei se vocês têm essa... eu na verdade, assim, fica aqui no peito, assim, como professora de história, por exemplo, essa questão do material da prova Paraná, que é uma prova tão importante do Enem, ela não é mais conteudista, né? Eu percebo muito essa questão de interpretar uma questão. Então, o aluno, às vezes, não precisa saber exatamente sobre um determinado conteúdo. Se ele consegue interpretar uma fonte, o que é muito importante, óbvio, mas, por exemplo, se tem lá 5 questões e tem lá uma interpretação de uma fonte, de uma imagem, ou de um texto, eu acho isso extremamente importante, isso ajuda em várias questões, mas quando só é interpretativo, aí eu fico pensando, puxa vida, né, o que a gente está fazendo, né, então eu não sei se vocês perceberam isso, no Enem eu também vi algumas questões nesse sentido, o aluno não precisava saber nada de história, ele só precisava interpretar texto, daí é isso. Eu estava assistindo uma reportagem essa semana que eu estou isolada aqui, eu só estou assistindo televisão, jornal e documentário, e eu estava assistindo um documentário,
eu não sei qual foi o canal que eu estava vendo, sobre o Enem, e falando justamente essa fala que a professora Daiane falou, dessa questão que o aluno não precisa, muitas vezes, nem saber o conteúdo em si, mas se ele souber interpretar aquela questão, ele tem as suas pontuações de uma questão ou de outra, né? As várias alternativas ali têm pontuações diferentes. E aí ele não sabe quantas questões que ele acertou, qual vai ser a sua pontuação, ele somar em casa por conta dessas características. Por um lado, a gente tem aí os seus pontos positivos também, mas aí aquilo que a professora Daiane falou, que eu concordo também. E aí, aquilo que nós estamos falando, ensinando o nosso estudante a ter o conhecimento, a produzir o conhecimento histórico de tantas e tantas formas, de tantas estratégias, utilizando várias metodologias, né? E esse conhecimento, como que fica? Muitas vezes aí pode acontecer até aquilo que a gente chama na história, anacronismos, né? Porque pode fazer uma mistura aí de épocas, de temas, né? Então, são questões que a gente vai vendo que não bate, né? Por isso que eu falo que dentro dessa perspectiva do novo ensino médio, do Enem como em si, vai ter que ter um alinhamento aí, né, após essa implementação de 3 anos, porque a gente acaba, pera lá, o que nós estamos trabalhando é diferente com aquilo que está caindo, ou que cursinhos preparatórios particulares estão trabalhando para com que os alunos chegam lá no Enem. Então, são características aí que a gente vai observando e vai analisando. E da mesma forma que a professora Daiane fez essa conclusão aí, eu tive essa semana assistindo esse documentário e lendo o texto que eu estou lendo aqui para a minha dissertação, como que é importante o papel do professor de história, o papel do historiador, em fazer esse encaminhamento para que o aluno não... Claro, interpretar é uma coisa que, se o aluno nosso hoje interpretar um texto, perfeito, mas que ele tenha conhecimento histórico, que ele adquira conhecimento acerca daquele fato, né? É que nem, eu tenho um aluninho, o professor Gregson estava falando, eu tenho um aluninho do 6º ano, que ele é vidrado em guerras. E ele é também vidrado em Lego, de montar. E ele tem todos os jogos do Lego sobre batalhas, guerras, soldados, e toda aula ele traz um soldadinho da Lego diferente. Então, uma semana ele traz um soldadinho nazista, depois ele traz um soldado americano, e aí ele fica perguntando sobre, e aí ele fala, professor, você assistiu esse filme? Olha, eu busquei lá no TikTok sobre o porquê que os soldados nazistas usavam esse tipo de uniforme, o porquê que os soldados da União Soviética... Então, a curiosidade de uma criança de 6º ano sobre as guerras, sobre essas batalhas, faz com que, claro, ele tenha a orientação, ele tenha o incentivo por parte dos pais, mas a curiosidade dele em buscar compreender o que é esse fato. Um simples brinquedo, né? Simples não, porque o Lego é um brinquedo caro, né? Hoje não é qualquer pai que pode comprar um Lego para os filhos, que é caro. Um brinquedo pode estar ali orientando, né, dessa forma meio que lúdica, o conhecimento histórico, né? Então, assim, até eu chamei a pedagoga, falei, não está na época dele ainda aprender sobre a guerra, né? Né? Então, eu converso com ele vem me mostrar os bonequinhos, mas, assim, por um lado, a gente fica até feliz em ver que tem crianças ainda que estão buscando conhecimento e gosta, porque aí depois a gente chega lá no ensino médio, não quer saber de mais nada, né? Então, assim, tem os seus pontos positivos e negativos. Professora Augusta? Então, só complementando, acho que foi a professora Daiane falando do Enem, eu tenho a minha filha também, eu fiquei assustada, porque ela foi como treineira, né? Ela está no 2º ano e foi como treineira.
E ela não se dedicou ao Enem, ela foi para ver como que é, para observar, e das 90 questões ela acertou 78. Sem, entendeu? Então, quer dizer, por quê? Ela gosta muito de ler, ela é muito curiosa, entende? Quer dizer, então, só a leitura dela que fez com que ela tivesse essa pontuação, né? E aí eu também fiz o mesmo questionamento, e o que a gente ensina na escola, né? O aluno que não gosta de ler, que não interage, que não tem essa interação, aquele que não tem essa habilidade com a internet, não tem. E aí, ele vai ficar sempre para trás, por mais que o governo ofereça cotas, ele não vai conseguir, né? Então, eu também me questionei com isso. E realmente, assim, as questões, ela trouxe o cartão, a prova que ela fez, né? E realmente eram todas as questões interpretativas, né? Então, se você tem um pouco de leitura, um pouco de conhecimento, é só você ler, vai por eliminatória. Eu perguntei para ela, mas como? Não, eu fui por eliminatória. E aí, até umas questões, ela falou, mãe, tem umas questões que são absurdas, só em você olhar, você já vê que não tem nada a ver com a pergunta que eles estão fazendo, né? Então, realmente, um pouco de leitura ali, de conhecimento, já você conseguia fazer a prova. Por mais que as questões sejam extensas, né? Questões Isso. bastante extensas e muitas questões, né? Acho que nessa das ciências humanas aí e a redação, né, que os alunos fizeram, foi 95, 120 questões, se eu não me engano, né? Então, 90 questões mais a redação. Então, uma quantidade de questões muito grande, né? E assim, a interpretação, né, ela está ali presente. É aí aonde, né, a gente começa a analisar as características da BNCC, as características dos documentos norteadores que nós temos aqui no estado do Paraná, que eles focam, né, em habilidades, competências, para que esse aluno possa, vamos dizer assim, desenvolver essas habilidades de uma forma interpretativa, né? Então, o Enem vem vindo com essas interpretações que a gente vai começando a analisar, né, toda essa perspectiva que a gente está vendo aqui. Então, olha bem, ó, nas trilhas de aprendizagem, cada trimestre possui uma sessão temática. Na trilha de História Econômica do Paraná, a terceira sessão temática intitula-se Indústria e Inovação no Paraná. Cada sessão temática está organizada a partir de habilidades do eixo, relacionadas às competências gerais da BNCC e das habilidades da área. No caso da trilha de História Econômica do Paraná, a área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas. Então, dentro da perspectiva das trilhas de História Econômica do Paraná, esses aprofundamentos, né, que fala é uma trilha de aprofundamento, né, a gente, a partir dessa habilidade da área, né, das habilidades dos eixos, nós temos essa capacidade e essa oportunidade de desenvolver, através da mediação sociocultural e o empreendedorismo, características relacionadas à história do nosso Estado. Características econômicas que vêm, né, aí de encontro para a temática do terceiro trimestre, que é o quê? Indústria e inovação no Paraná. Mas aí a gente fala, mas indústria e inovação no Paraná, a gente está falando de algo muito atual, né? Então, isso aí pode vir, né, a ser algo que a gente não consiga relacionar com conteúdos da história do nosso Estado, né? Mas se a gente for analisar, né, a própria organização da trilha que a gente recebeu, mesmo que é uma organização que está ainda, né, em processo de construção, a gente vai vendo elementos, né, que lá da década de 30, da década de 40, né, deram bases para a indústria
e a própria inovação que nós temos no Estado hoje. Os grandes conglomeramentos industriais no Estado, né, as regiões que se desenvolveram de forma agrícola, de forma industrial, como que a tecnologia, a inovação, né, foi decisiva para o desenvolvimento de certas regiões. Né? Se a gente pegar a questão energética por parte dos rios, a construção de Itaipu, né? Quanta inovação surgiu a partir da construção da hidrelétrica, né? Outros elementos, a questão aí envolvendo o agronegócio, né? Envolvendo as cooperativas, como a gente viu na semana passada, né? Quantas cooperativas deram certo no nosso estado? Hoje são exemplos para o Brasil, cooperativas voltadas, né, relacionadas a empresas, relacionadas ao agronegócio, relacionadas à reforma agrária, né? Então, que teve inovação, que teve características que podem ser exploradas dentro, né, da temática aí do terceiro trimestre. Então, para a gente poder conhecer, né, os eixos e as habilidades das nossas trilhas. Mediação e intervenção sociocultural. Quem pode ler essa característica aqui para mim da mediação e intervenção sociocultural? Gente, hoje eu vou pedir a ajuda de vocês, né, porque o pessoal que estava aqui no início, eu estou positivado com Covid, e aí eu começo a ler e eu começo a ficar cansado. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês aí para a leitura. Quem pode ler para mim aí, fazendo um favor? Mediação e intervenção sociocultural. Mediação e intervenção sociocultural. Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para os problemas socioculturais e socioambientais em nível local, regional, nacional ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações de projetos voltados ao bem comum. Muito bem. Pessoal, analisando, né, essa parte que a professora Shirley leu ali, ó. Participar ativamente de preposição, interpretação e avaliação de solução. Então, a gente consegue, né, já pensar caminhos, né, para o encaixe, né, do tema da sessão do terceiro trimestre. Né, a gente vai pensando. Isso a gente vai ver na habilidade da área. Então, olha lá a habilidade da área. Quem pode ler para mim? Ninguém? Professor, eu posso? Fica à vontade, professor. Tá, eu só vou mudar aqui o estilo da câmera para poder ver melhor quando eu tô no celular, mas eu leio sim. Pera aí. Beleza. Tá tranquilo, professor Ivânia. Tranquilo, tá? Vamos lá. Habilidades da área. Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas da natureza sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local, regional, nacional e ou globais, relacionados às ciências humanas e ciências aplicadas. Muito bem. Então, olha lá, as habilidades da área, conforme o professor Gregson leu ali, já vem fundamentar aquela proposta de mediação e intervenção sociocultural que a professora Shirley leu. Né? Então, a gente vai vendo todos esses caminhos que vai surgir em propostas de conteúdo. Né? Então, olha lá, ó. O empreendedorismo pode sim, professora Ivânia, pode sim, tá? Agora entrou. Então, ó, a gente consegue, né, identificar essas características. Então, ali, ó, empreendedorismo e a habilidade da área de empreendedorismo, né? Muitas vezes a gente tem um pensamento, né, a gente acaba até meio que fazendo uma ressalva, né, sobre o empreendedorismo, algo mais mercadológico, mas dentro dessa perspectiva que a gente vai ver aqui do eixo, empreendedorismo e as habilidades, a gente vê que foge também dessa perspectiva um tanto que mercadológica, né? Então, olha lá, empreendedorismo. Quem que poderia ler para mim?
refletir continuamente sobre o seu próprio desenvolvimento e sobre os seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã. Olha lá que interessante essas últimas palavras dele, ó. Ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã, né? Ou seja, encaminhamento para a minha vida pessoal, né, como cidadão, para encaminhamento para a minha vida profissional. O que eu vou querer prosseguir nos meus estudos, né? Então, eu posso já identificar características a partir dessa, né, desse eixo do empreendedorismo, né, dentro da minha região, né, dentro do meu estado. Quais as possibilidades de eu desenvolver aspectos profissionais em determinada área, né? Então, são elementos que a gente pode, né, estar observando ali. E aí, as habilidades, né? Olha lá as habilidades da área ali. Professora Daiane, pode ler para mim também? Fazendo um favor? Desenvolver projetos pessoais e produtivos, utilizando as ciências humanas e sociais aplicadas, para formular propostas concretas, articuladas com projetos de vida em âmbito local, regional, nacional e ou global. Muito bem. Então, a gente vai identificando, né, todas essas características aqui, as habilidades da área, né? Aí, agora, nós teríamos o nosso primeiro em ação, tá? Então, esse em ação, nós teríamos 15 minutos para realizar ele. Porém, eu vou deixar para a gente fazer junto com o em ação 2 daqui a pouco. E aí, a gente fica lá 30 minutinhos, vocês têm mais tempo para discutir nos grupos, tá bom? Aí, depois eu leio ele, explico certinho ele e o 2. Fundamentando a nossa prática. A partir desses eixos próprios dos itinerários formativos, o trimestre apresenta os objetivos de aprendizagem que conduzem à produção pedagógica, que para este trimestre será uma feira de divulgação. A feira poderá abordar os potenciais econômicos da localidade, município e região, ou do estado do Paraná. A seguir, analisaremos os objetivos de aprendizagem que são 2, previstos para o terceiro trimestre da Tríade História Econômica do Paraná. Pessoal, vocês já devem ter observado, ou já devem ter visto a realização da feira de divulgação dos itinerários desse ano nos colégios de vocês, né? Na minha escola será agora, na próxima semana, dos alunos que estão, né, na segunda série ali. E o pessoal do empreendedorismo, eu achei bem interessante, do empreendedorismo, do empreendedorismo. Eles estão fazendo uma feira gastronômica, né, para desenvolver ali a feira deles. E vai ter, assim, um dia de vendas de churrasquinho, a cachorro-quente, a trufas, um monte até de marmita fit, né? Os alunos vão desenvolver essas características e vai fazer essa feira. E aí a gente já começa a identificar que esses alunos que estão desenvolvendo essas feiras esse ano, o ano que vem eles vão desenvolver conosco dentro da trilha da terceira série, dentro de História Econômica do Paraná. Então, a gente já vai observando ali pelas apresentações que eles vão fazer esse ano, caminhos que eles, né, poderão fazer ali lá nas suas escolas. A professora falou que em Pérola, né, lá no colégio também, eles vão fazer. Tem, assim, vários exemplos, né, as trilhas das áreas das humanas, que nem de ética, de filosofia, né, os alunos também já estão desenvolvendo a feira que eles vão fazer, que é sobre os líderes mundiais, né, então eles estão desenvolvendo juntamente com o itinerário de arte, né, que é mídias e tecnologia, se eu não me engano, lá, e eles vão desenvolver jogos de tabuleiro, né, sobre os líderes mundiais. Então, assim, tá saindo coisas, assim, interessantes, né, que vem aí de encontro com aquilo que foi discutido em sala de aula. E aí a gente já vai pegando uma bagagem, um conhecimento, como que aquele meu aluno já vai
projetar para o ano que vem, para ele poder se desenvolver também nas trilhas de História Econômica do Paraná, né? Então, olha lá. Quais são os objetivos de aprendizagem do terceiro trimestre? Vamos conhecer os elementos importantes para definir estratégias de aprendizagem que ajudarão o estudante a alcançar o objetivo e a construir a produção pedagógica desta sessão temática. Então, olha lá. Primeiro, os objetivos de aprendizagem. Compreender como o processo industrial se desenvolveu no Paraná, suas origens, importâncias e relação com a produção agrícola para o reconhecimento das dinâmicas econômicas do Estado. Objetos do conhecimento, formação, desenvolvimento industrial do Paraná, tipos de indústrias, têxteis, fios, de vestuário, gastronomia e potencial econômico multinacionais. Aqui na nossa região, né, na região noroeste do Paraná, principalmente ali a região de Cianorte, Umuarama, até Maringá, nós temos um desenvolvimento de indústrias de vestuário muito importante dentro do estado. Um polo vestuário que tem reconhecimento nacional. Então, como que eu posso estar desenvolvendo uma feira de negócios, né? Ou até mesmo a nossa feira aí sobre a temática, partindo dessa característica, né? E aí a gente pode, né? A gente tem essa mediação, essa característica de orientar, de mediar o estudante, se ele se encaixa ali, se ele poderia estar progredindo dentro dessa profissão. Da mesma forma, a questão gastronômica, né? Regiões turísticas do estado, aonde a gastronomia ela é muito forte, né? Se a gente pegar capital, Curitiba, né? Curitiba tem uma gastronomia diversificada para todos os gostos, para todos os bolsos também, né? Então, são características de potenciais econômicos do estado. Temos aqui no estado a questão de produção de algumas frutas, como a uva, né? Marialva, aqui região de Maringá, né? Maior produtora do estado aqui, do sul do Brasil, de uva. A regiões aqui, como uma região, né, minha aqui de Paranavaí, a questão envolvendo a mandioca, que é muito forte aqui na região, a questão da própria do suco de laranja, né? Então, são características que a gente vai vendo essas possibilidades também, né? Sugestões de conteúdo. Pessoal, ó, começou um temporal aqui também. Se cair a internet, se cair a luz e eu ficar fora, vocês continuam aí que a gravação ela vai sendo gravada, vocês vão conversando, passando aí, e aí já vai até para os em ação, tá bom? Então, olha lá. Professor, eu digo mesmo que aqui o tempo tá feio, hein? Beleza. Cidade industrial. Conceito, exemplos pelo Estado. Desenvolvimento e impactos. Polos de desenvolvimento industrial pelo Estado, indústria da moda, a atração das multinacionais. Aqui na região, região Paranavaí, em Maringá, muita chuva. O avanço tecnológico na indústria e os benefícios, né? E aí a gente vai para fundamentar a nossa prática. Vimos até aqui o primeiro objetivo da aprendizagem da trilha, que conduz o estudante na produção de uma feira de divulgação. Diante disso, responde. Professor, pensando nesse objetivo de aprendizagem, indique uma estratégia de ensino que você adotaria para auxiliar os seus estudantes a desenvolver o que o objetivo propõe. O professor, que alguma vez já esqueceu que tinha 2 aulas na mesma turma e foi embora com todo o material depois da primeira aula. Quem já fez isso? Eu acho que todo mundo, né? Quem poderia responder essa estratégia ali, ó?
Nesse objetivo de aprendizagem, indique uma estratégia de ensino que você adotaria para auxiliar os seus estudantes a desenvolver o que o objetivo propõe, que é a feira de divulgação. Dá um exemplo aí para que a gente possa se socializar aí, pessoal. Eu não sei se é assim, mas pensei da seguinte forma, é uma feira, né? Pois a gente fala muito aí, durante as aulas, a gente falou sobre o café, então as crianças, falou da feira gastronômica, trazer talvez brigadeiro de café, bolo de café, né, ao longo talvez ali dessa feira, como tem material de divulgação. Pelo menos na minha escola aqui, quando teve na semana passada, tinha alguma disciplina lá que trabalhou com eles, essa coisa do divulgado, da panfletagem, da onde vem o café, qual parte do Brasil, do Paraná que a gente planta mais, ou plantou-se mais, enfim. Perto da minha cidade, Campo Mourão, tem um lugar ali de cana-de-açúcar. Eu acredito que lá eles façam combustível, né? Mas, enfim, trazer alguma coisa nesse sentido. Para que usa o açúcar, da onde vem, qual região, seria isso? É bem dessa forma, né? A professora falou ali da panfletagem. Uma questão, eu acho que seria legal também de desenvolver, novas possibilidades de utilização de recursos e de produtos que são desenvolvidos na região, que nem a professora falou ali da cana, né? Então, se produz álcool. Mas, espera lá, a cana só serve para fazer o açúcar e o álcool, né? O que poderia estar desenvolvendo, né? Então, a questão da própria garapa, né? Utilização de outros doces envolvendo a cana-de-açúcar, ou até mesmo, né, aqui na minha região, que é a laranja, né? Não é só o suco da laranja, né? Vamos desenvolver ali outras receitas, outros doces, né, que podem ser feitos, né, com esses produtos que são desenvolvidos. Então, é algo assim, que possibilidades, né, a gente acaba tendo bastante para desenvolver aí. Então, parabéns aí, professora Daiane, pela colaboração na nossa fundamentação, a nossa prática. Então, os objetivos da aprendizagem 2, do terceiro trimestre. Então, olha lá. Avaliar o crescimento e a inserção da indústria paranaense nos novos processos produtivos nos mercados globais e na promoção de novas tecnologias, para aproximar as práticas produtivas e econômicas das vivências sociais. Os objetos do conhecimento: tecnologia e trabalho, energia, sustentabilidade e o futuro do trabalho. Sugestões de conteúdos. Os recursos tecnológicos aplicados à indústria, o mercado de trabalho no Paraná, o Paraná e a indústria do futuro, né? E aí nós temos a produção pedagógica do terceiro trimestre. Na trilha de História Econômica do Paraná, os estudantes devem organizar uma feira de divulgação. Eles apresentarão o potencial econômico. Gente, só um pouquinho, parece que está vindo um temporal de pedra aqui. Só um pouquinho, vou dar uma olhada aqui. Esse alerta de temperatura, alerta vermelho, sobe a temperatura e vem cada temporal, né, pessoal? Caiu a antena que estava pregada na antena a cabo, foi embora. Mas vamos lá, gente. Depois a gente vai ver os prejuízos. Ainda bem que eu guardei meu carro. Meu carro está bem guardado. Muito calor, né? Acaba vindo esses tempão, né? Eles apresentarão o potencial econômico de um ramo produtivo, empresa ou produto à escolha. A turma será dividida em grupos para apresentar o produto selecionado e sugerir práticas ou técnicas inovadoras. O objetivo é criar uma feira que permita a interação de outros estudantes, equipe pedagógica e membros da comunidade, possibilitando discussões sobre as vantagens tecnológicas do produto e melhorias em sua produção, distribuição e comércio. Aí a gente vem para o Em Ação 2. Eu vou primeiro explicar para vocês o Em Ação 1, mas antes, gente, eu vou já mandar para vocês
o link dos dois em ação, porque eu estou com medo de cair a minha energia e aí eu não consegui nem enviar o link das duas atividades para vocês. Então, eu vou mandar o link da mesma forma que nós realizamos nas outras semanas. Vocês vão para o grupo, né? E aí o grupo vai eleger uma pessoa para editar e os outros vão orientar ele ali. Mas aí todos, é bom que fiquem com o documento aberto aí no computador, né? No caso, a gente fique sem conexão. Então, eu vou lá para o Em Ação 1. Tá? Então, eu vou explicar certinho o que é o Em Ação 1, certo? Professores, neste momento, vamos relacionar a sessão temática do terceiro trimestre, Indústria e Inovação no Paraná, com as habilidades da área, tá? Então, em 4 grupos, vocês deverão analisar as habilidades do trimestre, observar o contexto escolar que atuam e indicar ações que podem ser realizadas para auxiliar os estudantes no desenvolvimento das habilidades, registrando suas ideias e pensamento por meio de algumas questões. Então, aqui, pessoal, nós temos toda a fundamentação, as características desse material, e aí, eu não compartilhei o Em Ação 1, né, Afonso? Aí não dá certo. A gente, quando quer fazer as coisas muito rápido. Então, olha lá. Então, tem todas as orientações, tá, pessoal? De como que vocês vão desenvolver. E aí tem lá, cada grupo tem 2 slides. Tá? O grupo 1, grupo 2, 2 slides, grupo 3, 2 slides, e grupo 4, 2 slides. Da mesma forma, o Em Ação 2, tá? O Em Ação 2 também tem as suas características que vocês vão fazer, né, que vai estar relacionada aos objetivos de aprendizagem do terceiro trimestre, e ali vocês vão ter lá encaminhamentos para a produção pedagógica com base nos objetivos do trimestre. Então, lá tem o grupo 1, o grupo 2, 3 e 4. Esse Em Ação 2 é um slide só para cada um dos grupos, certo? Eu vou abrir aqui as salas temáticas. 4 salas temáticas. Teremos aí 30 minutinhos para fazer, de forma aleatória. Aí eu dividi aqui em 4 grupos. E aí eu peço que vocês elejam, né, um representante de cada grupo para poder fazer a digitação, certo? Então, os grupos ficou dividido de uma forma bastante interessante. E aí eu vou abrir aqui para que vocês possam acessar as salas temáticas, certo? Eu vou passando nos grupos para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Pessoal, salas abertas, bom trabalho.
Muito bem, as salas temáticas sendo fechada, quase em cima do nosso horário. A gente passou um pouquinho, mas não tem nada não, tá? O importante é as discussões que vocês estão fazendo aí no grupo. Muito bem, pessoal. Todo mundo retornando. Né? Fechamos aí quase em cima do nosso horário. O Afonso, Oi? o Em Ação 2, o grupo 1 não conseguiu nem começar. Ah, tá. Não tem problema não. Tá? Conforme a gente foi, eu fui passando nos grupos, vocês estavam debatendo, isso que é o mais importante. Tá bom, pessoal? Essa vivência mesmo dentro do grupo, tá? Então, pessoal, para a gente dar sequência, para a gente poder encerrar a nossa reunião, a gente vai para o nosso concluir. Eu vou disponibilizar depois até o material de vocês, vou deixar disponibilizado lá no Mural do Cast, para que vocês possam, né, fazer a leitura dele ali também, tá? Como não deu para a gente fazer compartilhamento aqui dos grupos. Então, para concluir, o que a gente aprendeu hoje no nosso roteiro? Compreendemos como sua trilha se desenvolve no terceiro trimestre. Analisamos seus eixos, objetivos de aprendizagem do trimestre.
Promovemos um ambiente de reflexão, compartilhamento sobre possíveis encaminhamentos pedagógicos no contexto da trilha, né? Muito bem. E aí nós temos o nosso diário formativo, tá? Então, o diário formativo da nossa reunião de hoje, que é a reunião 10, tá? Que está lá no nosso no Google Class. Esse, né, o diário formativo, nós vamos entregar dia 24/11. E a atividade que a gente vai entregar essa semana é a produção pedagógica referente ao primeiro trimestre, certo? Nosso Contribua Conosco, que é a avaliação da nossa reunião. Vou copiar o endereço aqui e mandar para vocês, para que vocês possam fazer a avaliação da nossa reunião de hoje. Vocês podem colocar as suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus elogios, vocês fiquem à vontade. As nossas referências, tá? Então, aqui tem todos os links com as referências referente à nossa reunião de hoje. Certo, pessoal? Gente, alguma dúvida? As atividades que vocês estavam realizando ali, ó, todas elas, né, ficaram dentro ali da perspectiva, dentro daquilo que você, né, estava pedindo, o Em Ação 1, todo mundo fez, ó, todo mundo preencheu certinho, bonitinho. Eu, né, entrei nos grupos, eu vi que vocês estavam debatendo. O Em Ação 2, algumas turmas começaram, né, alguns grupos começaram a fazer também, colocando ali todas as características, os seus encaminhamentos, porém, a gente sabe que, né, não deu ali para os demais terminarem também. Mas não tem problema, porque vocês debateram dentro do grupo, né, a gente debateu na hora que eu estava fazendo a exposição dessas características do Em Ação 2, então está bastante tranquilo. Professor, o senhor pode postar de novo o link para a gente responder as questões lá que o senhor disse? Que eu não... Avaliação? Eu bobeei aqui. Para fazer a avaliação, que eu bobeei aqui e não abri depois no notebook. Vou mandar aqui novamente. Eu vou deixar disponível, tá, o Em Ação, tanto o 1 como o 2, para que vocês possam observar ali, se vocês até quiserem tirar um print do material que vocês fizeram, para colocar lá no diário formativo de vocês. Certo, pessoal? Tudo tranquilo? A nossa turma é E mesmo, né, professor? Isso, a nossa turma é a turma E. Certo, é a turma E, tá? Pessoal, alguma dúvida? Chegamos aí ao fim da nossa reunião, quase que a energia está acabando aqui, que já deu uma piscadinha, né? Eu quis adiantar aqui o processo para que a gente não ficasse à deriva, né? Então, acho que deu tempo da gente poder fazer aí as discussões, né? Por mais que o Em Ação 2 não deu para terminar ali, mas deu para que vocês pudessem discutir. Gente, agradeço a participação de cada um de vocês, o trabalho, desejo a todos um excelente feriado amanhã, descansem e nos vemos aí na semana que vem. Tchau, tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, professor. Até. Tchau. Tchau, pessoal.